Oi, gente, estamos de volta aqui. E, gente, chegamos na segunda temporada. Se você tá aqui com a gente, provavelmente você já viu aí. Se não viu, vai ver a primeira temporada. Estamos aqui para uma nova leva de conteúdos aí. E no episódio de hoje, gente, o tema é a imersão no projeto. Eu tô com uma pessoa que, mais do que especial, daqui a pouco eu conto para vocês quem é. Mas que, assim, eu tenho paixão e vocês vão amar conversar com essa pessoa. Eu sou Rick Hudson. Eu sou Vitor Grimaldi. E esse episódio aqui, assim como todos os outros, não contém nenhum milagre. Vamos lá. Tô aqui hoje, gente, deixa eu apresentar essa convidada para vocês. Arquiteta, escritora, parceira de trabalho, empresária, parceira. A definição dessa pessoa é parceira para tudo. Exato. Thalita Lelice, do Estúdio Lelice, tá aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença, Thalita. E vamos começar. Eu quero que você se apresente, eu quero que você fale um pouquinho aí quem é Thalita, o que Thalita faz, para que quem ainda não teve o prazer de conhecer possa conhecer. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou Thalita Lelice, sou arquiteta. Antigamente eu falava que era mais arquiteta do que Thalita, mas eu estou tentando corrigir isso na minha vida. Então eu sou Thalita Lelice, sou arquiteta, apaixonada pela área da saúde. Então hoje eu falo que eu sou arquiteta da saúde, trabalho com projetos para a saúde. Tenho aí 12 ou 14 anos, não sei mais. Enfim, mais de 10 anos no mercado. E desde então, desde 2012, eu venho trabalhando com a parte de saúde. E o Rick falou que eu sou escritora, mas é porque aqui, meu primeiro filho, né? Essa coisa, uma realização de um sonho que veio, caiu do céu e eu tive que abraçar, tive que levar. Mas é isso. Tá, e conta pra gente agora, você tá junto com o Estúdio Lelice, que é esse escritório especializado em projetos de saúde, e eu sei que você tem umas trajetórias aí interessantes em uns órgãos diferentes, você já fez muitos trabalhos aí pelo Brasil, você tá bem humilde, conta mais pra gente. Tá bom, vou soltar um pouco minha linha do tempo. Tá escondendo, né? Olha aí, não, é porque foi assim, eu formei em 2009, aquela arquiteta sonhadora, caiu no mundo, né, caí da nuvem, assim, e me localizei no mercado de trabalho. Enfim, procurando aonde eu queria, cheguei na área da saúde, fui me especializar. Quando eu fiz a especialização na área da saúde, fui picada pelo mosquitinho. E aí, desde então, não larguei mais. Então, em 2012, quando eu me especializei, eu fui convidada para entrar no Ministério da Saúde, na área da saúde da criança. E desde então, comecei a pesquisar novos paradigmas para a internação do recém-nascido, aleitamento materno, trabalhando com parto e nascimento. E tudo que eu pegava, eu nunca saí da empresa. Eu nunca larguei a empresa. Então, eu era do Ministério da Saúde, junto com a empresa. Daqui a pouco, de novo, eu fui convidada. Foi aquela coisa assim, fui para uma entrevista rápida. Sabe aquela coisa assim? Vi uma vaga no Pronatec para ser professora. E aí, na hora que eu fui para a entrevista, eu saí de lá convidada para ser coordenadora do Pronatec. Aquelas coisas mais loucas da vida. Enfim, nessa história, eu fiquei 8 anos no Ministério da Saúde, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado. Não foi pelo Ministério, mas eu falo que foi a oportunidade, porque foi o tema tudo que eu fiz no mestrado foi justamente para registrar o que eu peguei de aprendizado no Ministério. E o que fez diferença? Por quê? Não foi, você queria registrar o seu mestrado. Não. Eu queria trazer a diferença do paradigma, né? O novo paradigma para o recém-nascido hospitalizado, que é a diferença da arquitetura no cuidado, no nosso caso, de um ser humanozinho que acabou de nascer. Sim. E depois disso, com o resultado da minha dissertação, eu fui convidada a publicar meu livro, que por um acaso Muito chegou bem. aqui. Por acaso. Só mostrar aqui pra vocês o livro dela. A ambiência no cuidado ao recém-nascido hospitalizado. Esse livro foi a primeira coisa que eu vi quando eu conheci a Thalita. E aí, de lá pra cá, eu acompanhei o lançamento, ainda em tempos de auge da pandemia, né? Aquela coisa toda. Eu lembro que foi até meio que teve um lançamento virtual também, né? Pra quem não pôde ir. Exato. E fica aí, gente, pra quem quiser dar uma lida. Corre atrás, depois no perfil dela, correm lá, tá? Esse livro é ótimo. Ele traz exatamente o meu conceito de trabalho, que é o que eu levo hoje para a saúde, né? Como que nós conseguimos trabalhar arquitetura na saúde, e inclusive nossa saúde no trabalho também. E sei que, com isso, o Estúdio Lelice, hoje ele vive querendo promover a saúde.
O que eu falo hoje em todos os projetos, nós não entregamos... É o que eu sempre brinco, mas falando verdade, né? Arquiteto não entrega um conjunto de projetos. Arquiteto entrega um serviço muito além de um papel. E é isso que eu tento com a saúde. Por quê? Porque o que eu falo eu sou parceira dos meus clientes. Eu quero que um dia, e isso está acontecendo agora, né? Sim. Que meus clientes chegam, na hora que expandir, não é mais dar um Google. É falar, não, chama Thalita, nossa arquiteta. Nossa Perfeito. parceira. E é isso que hoje eu prezo. Não, e é muito bom que você falou, que pega vários ganchos que eu conversei já Falamos com... ontem, né? Sobre isso. E a gente tá todo momento trazendo vários conteúdos para vocês, e dentre esses conteúdos, a gente fala muito isso, da questão da diferença até de um serviço prestado por um arquiteto. É um produto simples ou é um serviço? E a gente bate na tecla que tem que ser um serviço, porque ele engloba muito mais coisas do que simplesmente aquele produto engessado. Você tem que ter mais conhecimento, tem que ter uma troca profunda com o seu usuário, né? Com o seu cliente final, independente do que ele seja. Então, o que a gente fala para as pessoas hoje, transformar o seu produto em serviço, né? Porque independente da área que você esteja, você vai dar mais valor ao teu trabalho, porque a experiência muda, a experiência fica mais completa e você vai ter mais assertividade no final, no final dessa ponta aí, né? E isso é muito importante, porque a arquitetura, querendo ou não, a gente tá sempre buscando melhorar as coisas, né? Soluções. Então, a gente tem essa missão na mão, que é, você pode melhorar ou também acabar, né? Dependendo se for um projeto que não for muito bom. Bom no sentido de funcional, viu, gente? Esquece beleza. E acho que essa área que a gente trouxe a Lilis, que é uma área que até causa um pouco de medo, né? Na galera que pode estar querendo projetar. Por quê? Porque normalmente clínicas, hospitais, essa área tem muitas particularidades, há muitas normas envolvidas. É umas até meio chato para quem não gosta, que tem um monte de detalhezinhos. E você tem que buscar, não é? Chato pra quem não gosta. Eu também não gosto muito dessas. Mas Ainda a bem gente que tem tem que fazer. Thalitas no mundo pra fazer essa parte. Exato, procura a Thalita pra gente fazer. Mas é isso, então é bom você encarar nessa... Gostei do que você falou aí, porque a gente vem falando desde a primeira temporada que primeiro tem que amar o que a gente faz. E você tá mostrando que você ama muito o que você faz. Tanto é que todo o seu trabalho tá sendo baseado nisso. Então é muito bom. Então essa questão do bem-estar, né? Eu acho que também foi até um pulo do gato a questão da pandemia que a gente viveu. E todo mundo abriu um pouquinho o olho mais pro bem-estar dentro de casa, nos lugares, né? E na parte hospitalar, clínica, até mudou-se o conceito, né? Do que você pode fazer para transformar ou até auxiliar na melhora dos pacientes, né? Ou no momento que ele esteja ali. Então, assim, fala um pouquinho mais sobre isso pra gente... Hoje eu falo que eu não trabalho com arquitetura hospitalar. Por isso que eu sempre falo que eu sou arquiteta para a saúde. São projetos de saúde. Por quê? O hospital surgiu quando nós tivemos, assim, a necessidade de cura, de cuidado. Então, assim, se for na história do hospital, foi a necessidade de cuidado. Foi depois que nós adquiríamos, né, doença. Hoje não. O que nós fazemos hoje? Hoje é um outro cenário. Hoje nós nos cuidamos, nós nos prevenimos. Então, a saúde hoje não é tratar somente da cura. A saúde hoje é promover a saúde. Na verdade, hoje eu falo que eu sou arquiteta da saúde, por quê? Porque minha missão é promover a saúde. Exato. E não trazer a cura. E conta pro pessoal que, assim, você acha, igual ela falou, que é só clínica, né? Então, como ela fala da saúde, gente, a saúde é de A a Z. Ela faz cada projeto que ela fala ali, se você vai falar com mais propriedade. Que são coisas que às vezes a gente não para pra pensar, mas que acontecem no dia a dia e que precisam de projetos bem elaborados, né? Não é isso? Exatamente. Quando nós falamos em promover saúde, você tem que olhar todos os ambientes que estar presente a saúde. Como que você pode se cuidar? Então, nós vamos lá da nossa casa, né? Nós temos nossa rotina. Então, são pessoas saudáveis que precisam tomar cuidados na nossa rotina. Por que eu falo cuidados na nossa rotina? Quando você tem uma criança em casa, ela oferece risco por quê? Porque ela vai em tudo. Ela tem a curiosidade. E ali, onde é que oferece risco para a criança? Como é que você pode prevenir? Hoje, o índice de acidente domiciliar com criança é muito grande. Por quê? Por conta de pequenos elementos que nós temos na nossa casa. O idoso morre mais por acidente do que por morte natural. Exato. Como que nós podemos prevenir isso? É a saúde do morador.
Como que nós podemos prevenir trazendo segurança e autonomia? Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, um exemplo do home care. Nós temos academias de saúde. Isso é arquitetura para a saúde. E essas academias ao ar livre que nós vemos, né? É arquitetura para a saúde. Funerária, todo mundo estranha quando eu falo de funerária. Gente, eu adoro fazer funerária. E foi assim. É porque o cliente não fala nada. Não, gente, eu sei. Sério, mas é importante, é porque a gente esquece, né? Precisa disso, né? É porque a saúde, ela está muito ligada ao risco sanitário. Quando nós falamos em funerária, por exemplo, nós temos que ver o risco sanitário que esse ambiente envolve. Quando você trata um corpo para ele ser velado, para ele ser sepultado, esse corpo ele oferece risco sanitário ao meio ambiente, claro, e ao profissional que está tratando esse corpo. Inclusive ao ambiente que está ali. Por quê? Porque tudo pode ser contaminado. Eu falo que hoje uma sala de tratamento, numa funerária, que é uma sala de tanatopraxia, ela é igual a um centro cirúrgico. Ela é uma sala limpa, estéril, igual a um centro cirúrgico. E foi um desafio aprender isso. Porque o primeiro, eu sempre falo, eu aprendo levando nas costas. Parece que eu gosto de apanhar. Porque, assim, a vigilância sanitária, ela traz tanto questionamento no seu projeto, e eu já aprendi a lidar com isso. Eu participei da revisão da maior norma de arquitetura hospitalar, que é a RDC 50, né? E eu aprendi a interpretar por que a vigilância sanitária é tão complexa. E eu virei parceira da vigilância sanitária. Por quê? Porque hoje eu consigo ver o que está atrás disso. O que é essa fiscalização? E o que é a sua segurança? Você está na sua casa, é uma segurança. Ali na funerária, é uma segurança. Né? Não é só para o corpo. O corpo que está ali tem dejetos, tem pedaços de corpo, tem sangue, tem órgãos ali. Vai para onde no meio ambiente? Ainda mais dependendo do que faleceu a pessoa, né? Ela pode ter um risco alto de contaminação ali, né? Então tem que ser bem preservado e tal. Então, assim, você que nunca pensou nisso, é porque é isso, a gente também não lida bem com a morte, né? Assim, então, é algo, mas que você, como arquiteto, na questão do projeto, você tem que pensar como funciona, como é que se desenvolve isso. E é aquilo que eu falo pra vocês. A Lelice, ela é muito boa nessa questão de entender a necessidade ali e fazer essa imersão, porque ela tem que entender de todos os processos, né, Lelice? Então, acaba que você conversa muito com profissionais de outras áreas, né? E digo, da saúde ali, com médicos, com o próprio... pessoa que trabalha na funerária que vai tratar ali por quê? Porque você tem que entender como é que funciona, qual que vai ser o caminho que vai fazer esse corpo na hora que ele chega, que ele vai ser tratado, que sai. Então, muita gente, então ela tem que ir a fundo para descobrir como que isso vai desenrolar, né? E tem um detalhe, assim, até tentando entender assim, o porquê desse tema, né, que a gente trouxe, da imersão no projeto. Quando a gente fala da imersão, você que já está mais familiarizada, a gente fala desde os projetos mais simples até os projetos mais complexos. Então, Thalita estava explicando aqui que temos hospitais, temos clínicas, temos funerárias, mas a gente também tem o micro, e a gente precisa entender que o projeto de saúde, que ela explica, ele vai ali, como ela falou, desde ali do ambiente da casa, mas mesmo sendo um ambiente de casa, ele é extremamente complexo. E eu lembro que a gente teve uma conversa uma vez que você me explicou, assim, como que você precisa entender qual que é a doença ou tratamento, o que a pessoa em casa está passando, para que as soluções, mesmo que temporárias desse espaço, elas sejam pensadas para ajudar na recuperação. Porque não é só sobre ter o aparelho, mas é tipo, que autonomia essa pessoa vai ter para evoluir na recuperação dela. Conta pra gente um pouquinho desse processo. Você me falou uma vez de projetos que você já fez de home care, e eu acho assim, é um microprojeto extremamente complexo. E porque quando nós falamos em atenção domiciliar, nós pensamos no paciente, o home care, nós trazemos o paciente normalmente que está em processo de deshospitalização, ou seja, ele recebeu uma alta hospitalar, mas ele continua ali assistido em casa, né? Isso pode ser um idoso que sofreu um acidente, quebrou o fêmur e está ali em transição. Então, como que esse idoso, qual é a perna, qual é o lado que ele está com mais dificuldade de mobilidade, né? Nós temos o acamado. Vamos dar o exemplo de um paciente com AVC. Voltou e ele tem um lado paralisado. Foi esse exemplo que eu te dei. Foi. Esse paciente, ele tinha o costume dele de deitar do lado direito da cama. Só que o lado direito dele está paralisado. Vamos pensar.
Nós estamos deitados, nossa mesinha lateral tá aqui. Se você tá paralisado, o que você vai fazer? Você vai virar. Esse movimento do virar, ele induz a um acidente. Porque você pode cair. E outra, às vezes você não vai fazer isso porque você sabe que você não consegue. Nem sempre você consegue. Um lado paralisado, vamos saber como. Então nós temos que entender, e como que a gente entende? É um trabalho multidisciplinar. Porque eu tenho que conversar com a equipe assistencial. Quando eu falo equipe assistencial, não é só o médico, mas quem assiste esse paciente em casa, para entender a necessidade dele e a gente conseguir aplicar isso para quê? Qual é o objetivo da arquitetura nessa parte do home care? É segurança e autonomia. Você não tem segurança com o seu pai em casa, internado domiciliar, né, em home care, como é que você vai conseguir trazer segurança para ele? Por quê? Porque o tempo todo você está ali olhando em volta dele, você está inseguro. E o próprio paciente. Porque se ele não tem autonomia, ele não tem coragem nem de sair da cama. Então, isso envolve ergonomia, cromoterapia, aromoterapia, um estudo com a assistência para saber como você pode incentivar esse paciente, que eu não vou nem colocar paciente, vou colocar essa pessoa, né? A querer passar o próximo dia. Porque é nítido, é claro, que quando você não acredita na sua melhora, você não consegue avançar se você tivesse essa força de vontade. Sim. E quando você olha um paciente em home care, que é um ambiente micro, tratado, não é só na casa, porque você vê todo o percurso, se ele pode andar ou não. Então, assim, não é só no quarto, quer dizer, envolve a casa também para paciente que pode. Mas é você trazer esse bem-estar, essa segurança, onde você sai da arquitetura e você vai lá para a área da saúde. E olha só, olha o detalhe, assim, eu pedi pra gente colocar isso no nosso roteiro de conversa, porque esse tipo de detalhe que você explicou pra gente agora, ele mostra, no caso das arquiteturas, né, da profissão do arquiteto, aonde a gente precisa chegar no nível de, sabe, de percepção, de analisar, de olhar para o que está acontecendo em volta para trazer a solução. Às vezes a gente tem essa ideia muito macro do trabalho da arquitetura, assim, é o prédio, é a casa, né? Se você trabalha com interiores, por exemplo, é a decoração, é o bonito, é a cor, é a tinta. Mas aonde você tem que navegar para chegar nessa solução final mostra muito mais esse trabalho de arquiteto que a gente tem. E aí é onde a gente conversou muito lá na primeira temporada, que é assim, a gente traz solução. O nosso treinamento enquanto faculdade é trazer solução para problema. E aí, olha onde a gente tem que ir. Eu tenho que pensar que a pessoa ela pode querer se virar para o lado direito, então eu vou botar a mesa de cabeceira do outro lado para ela não precisar se virar, porque ela pode cair, se ela cair, ela se machuca, e se machucar, foi por água abaixo meu trabalho, né? E esse olhar refinado, que é o grande motivo que a Alice está aqui, dessa imersão que a gente acredita que você tem que ter com o cliente. Então, assim, isso é por uma questão de saúde. Mas ela tá aqui até para abrir seus horizontes. Porque quando a gente fala assim, quando fazia muita questão dos planejados, quando eu projetava, eu observava assim, quem cozinha, né? E eu falava assim, beleza, é auxiliar, sou eu. Aí eu reparava se a pessoa é destra ou canhota. Porque eu gostava de colocar os utensílios, o porta-tempero, nas posições que às vezes você tá fazendo a cocção aqui, e eu observava. E isso fazia uma diferença tremenda. Então, você que tá às vezes trabalhando com um cliente que não precisa dessa necessidade voltada para a saúde, mas cara, vai no detalhe, que às Sempre vezes esse detalhe vai mudar completamente seu projeto. Então, assim, essa é a importância de você ter uma imersão ao seu cliente, ao seu processo, a tudo que você vai fazer. Porque um mínimo detalhe para uma pessoa, às vezes, a gente vive num mundo que a maioria é destro, por exemplo. Então, as coisas vêm mais para destros, né? Dificilmente você acha uma coisa voltada para um canhoto. Então, quando você pensa nele e fala, não, vou fazer um negócio aqui pro lado do teu braço aqui, que você tem mais habilidade, cara, isso muda completamente a dinâmica da pessoa. Imagina se você pensa numa pessoa que não tem, talvez, este braço para abrir uma porta, que não tem, às vezes, o braço para te apoiar, né? Então, assim, que tem uma necessidade especial. Tô usando o braço porque eu falei aqui, mas... Então, cara, esse olhar sai da caixinha, entra mais na vida do seu cliente como um todo, né? Seja ele num home care, que é um cliente final ali, que é dentro da casa, ou seja num hospital magnífico, maravilhoso, gigantesco, né? E... É igual... Você ia falar? Não, pode falar. Não, então, só
buscando, pescando de novo aquela história que você falou do universo de A a Z, né, da saúde, pra gente conseguir ampliar ainda mais esse nível de percepção de aonde a saúde vai estar, né? Que às vezes a gente pensa que é isso, hospital, clínica. Então você falou hospital, clínica, funerária e que outros tipos de projeto você já fez que podem sim ser bem óbvios pra saúde, mas que às vezes não é. A gente olha e fala, isso é saúde? Conta mais pra gente aí que eu acho que vai despertar a cabeça da galera. É. Um exemplo que todo mundo, na hora que eu falo também, fala, nossa, é engraçado porque todo mundo vira a cabeça assim, tipo, tá pensando. Que é uma fábrica. Uma fábrica tanto de alimento, agora, esse ano, Entendi. nós fizemos uma fábrica para máscara facial. Fábrica para máscara facial em saúde. O que acontece? Para essa máscara chegar até a ponta, que é o usuário, ela precisa garantir a qualidade do produto. Para esse produto, ele não oferecer risco ao usuário. Por isso que eu falo que saúde, nós trabalhamos o quê? O risco. Né? Nós trazemos a prevenção, na verdade, né? Uhum. E a máscara é isso. Quando eu peguei essa fábrica, por exemplo, eu falei, é tranquilo. É só entender o processo. Não é só entender o processo. Eu falei, o segredo é o fluxo. Aí fui estudar o fluxo da fabricação. Não, gente, o segredo é o profissional, o colaborador que vai chegar ali para produzir essa máscara. É isso que a vigilância quer saber. Como é que esse colaborador ele vai chegar até ali? O processo está muito bem amarrado. Quando a gente entende, a gente amarra ali o processo Que até direitinho. pode ser automatizado, que às vezes mal tem o contato humano, né? Não sei tô dizendo. Então, às vezes, não é o processo, porque às vezes ele é todo automatizado. Então, o que às vezes quebra essa limpeza do processo é justamente a pessoa, né? As pessoas, né? Que chegam e... Como é que você atrapalham garante tudo. a qualidade do produto, sabendo que, querendo ou não, quem está ali Pra não chegar um um ser ser humano humano. e cagar tudo, né? E olha o segredo do morcego, gente. Olha aí que a Thalita acabou de falar, que é onde eu patino e eu xingo, eu jogo minhas pitangas todas pra Thalita lá quando aparece alguma coisa que eu preciso ir na vigilância sanitária. Eu mexo com um projeto comercial, então assim, geralmente restaurante precisa, né, a cozinha ir lá. E eu vou em prantos, né? Você volta a Thalita, por quê? Por que que eles nunca aceitam? O que que eu fiz? E aí a Thalita acabou de falar um negócio aqui que eu acho que é aonde tá o segredo, assim. A gente olha para as normas como se fossem apenas normas, né? E na verdade você falou que nesse processo da revisão dela, você entendeu que tem outras coisas ali por trás que no final resultam numa norma. Então, entender o que é essa outra coisa por trás talvez te ajude a achar a solução sem sofrimento. Então, você acabou de falar aí que, enquanto você estava preocupada com o fluxo, porque talvez a norma estava pedindo isso, na verdade, você foi descobrir que o que a vigilância quer saber é: e quem faz a máscara? Como é que essa pessoa chega aí? Ela chega limpa? Ela tem como se limpar? Ela tem como ficar ali, né, esterilizada? Garantir esse processo? Então, quando você entende isso, você começa a ter facilidade para essa criação. E aí isso me lembrou dos processos que a gente fala da imersão, né? O nome, voltando até pro nome do episódio, imersão no projeto. Não foi à toa, gente. Vamos falar de imersão por quê? Thalita tem um método, tem um estudo, A Thalita gosta muito de ler, ela é bem nerd, né? Bem CDF. E ela, há um tempo, para a própria empresa dela, pro estúdio Lelice, ela construiu, né, um processo que ela chama de imersão, estudando outros profissionais, outros pesquisadores, aonde você vai ali na cerne, na origem ali do que você precisa analisar. E aí esse projeto pode ser a sua empresa, pode ser a sua equipe, pode ser você mesmo, pode ser um cliente. E você vai ali estudando essa origem das coisas para poder depois achar problemas e depois achar soluções. Sim. E aí eu queria entender, então, por exemplo, a gente falou desse processo de você fazer um projeto muito simples e a complexidade desse simples, né, no caso do home care. Mas e quando a gente vai para um projeto maior, tipo um simples, hospital? Na verdade, né? Menor. Simples assim, perdão, menor. Perdão, menor. Mas que ainda assim é muito complexo. E quando a gente vai para o macro, né, o projeto grande, o hospital, aí que a gente precisa imergir mais ainda. Então eu queria entender de você, aonde que essa imersão, esse processo entra? Que eu já vi que ele entra em todos os processos, mas como ele entra nos projetos grandes? O que acontece? Se a gente falar de hospital, o hospital é um edifício de grande porte, né? A verdade é isso. E eu costumo dizer que a arquitetura ela é consequência. Não é uma receita de bolo. Nós não conseguimos ler um livro e projetar. Nós não saímos da faculdade achando que saímos depois de uma enciclopédia, né? Para chegar até o projeto. E aí, o imersão dentro de um edifício hospitalar é para quê? Para conseguir interpretar um modelo de gestão.
Não adianta. Eu tenho 2 hospitais com o mesmo programa de necessidade, com o mesmo perfil de usuário, mas 2 gestores diferentes. Eu tenho 2 modos de gerir. Eu tenho 2 modos de cuidado. E eu tenho que entender isso. Como que eu entendo isso? A minha dissertação, que resultou no livro, fala exatamente isso. Hoje eu lembrei que a minha primeira imersão na vida foi no meu mestrado. Por quê? O processo de imersão é o mesmo processo que eu usei no mestrado. Só que a gente vai adaptando em cada situação. Por quê? A primeira coisa é a escuta. Você se permitir ouvir uma versão fora da sua. Vou fazer um parênteses. A gente vem falando pra vocês desde a primeira temporada. Gente, escutem o seu cliente. Eu vou falar até assim baixinho. Escutem o seu cliente. Cara, isso é muito importante, né? A gente vem batendo nessa tecla. Eu vou fazer só te interromper, porque a gente vem falando sobre isso. Então, a gente até brincou na primeira temporada que eu falava assim, às vezes a pessoa saiu da faculdade, não fez um banheiro pra tia, que a gente brinca, e às vezes quer fazer um hospital, né? E aí a gente fala o quanto que é complexo isso. Então, você falar isso, então, olha só, ela já trabalha com esse projeto grandioso, né? Então, gente, vamos escutar nossos clientes. E aí, foca agora aqui. Este é o momento. A gente produziu isso aqui em meio a todas as confusões que a Copa do Mundo faz para poder mudar datas e etc. Este é o momento. Escuta, a Thalita vai falar aqui agora, ela vai te explicar o segredo dessa imersão e como ela já começou com o primeiro segredo, escutar. Presta atenção, daqui para frente a chave vai destravar aí, você vai entender como é trabalhar com qualquer projeto. Qualquer projeto. E por que essa imersão. Desculpa, Testemunha, Thalita, mas gente, eu tinha que testemunha falar eu isso. fiz. Vai, Tá Thalita. certo. Senti. Né? Aí, vamos Mas lá. é isso, é importante e tudo começa com a escuta. Então, começa com o indivíduo. Qualquer imersão, Rick já participou, né? Qualquer imersão começa com o indivíduo. Sim. Primeiro você tem que sair da caixa, da sua caixa. Eu brinco com as minhas janelas, né? Eu tenho que sair da minha janela, Thalita, e tenho que me permitir olhar a janela do próximo, que é o nosso cliente. Perfeito. Quando você entra nessa janela, você primeiro tira a sua caracterização. Você permite até se surpreender. Porque nós vamos muito com um pré-conceito, Sim, né? Um conceito que você já montou na sua cabeça. sim. Independente do que for. Você já está ali com o conceito. Não, eu acho que vai ser assim, assim, assado. Foi no caso da minha dissertação, por exemplo. Foi no caso do Hospital do Câncer, que nós vamos chegar até lá. E aí, depois de você ouvir, você já quebra aquele gelo. Você já tira aquela casca dura de falar, eu sou arquiteto, eu sei projetar e eu já sei a receita do bolo, né? Uhum. Você entra no perfil do usuário. O perfil do usuário não é paciente, não é gestor, não é o profissional de limpeza. O perfil do usuário é qualquer pessoa que pode utilizar aquele ambiente. Nós falávamos muito, antigamente era experiência do paciente. Hoje nós estamos mudando esse termo, Esse conceito aí. esse conceito. Porque não é a experiência do paciente, é a do usuário. A experiência do usuário, ela vem desde o tomador de decisão até quem mantém tudo. Se você não tem o olhar para quem está na manutenção do edifício, você não consegue olhar a rotina dele, facilitar a rotina dele, você tem, por exemplo, um profissional com mais atestado, com mais doença. E aí, voltando no processo de imersão, escuta, observação. A observação vai te permitir a análise. Depois que você chegar na análise, você chega num plano de ação. Basicamente, são esses passos, né? Para você chegar no plano de ação, aí vem o principal. Você escuta individual e depois você escuta em grupo. Perfeito. Você permite um grupo andar junto. Por isso que imersão mas e Thalita, imersão sozinho? Aí nós vamos ali instigar para a pessoa sair e olhar para outros horizontes. Foi o que eu fiz comigo. A imersão começou numa crise pessoal. A imersão começou quando eu estava fazendo uma mentoria, uma arquiteta de Portugal e eu aqui no Brasil, remoto. E ela começou... Gente, eu tinha vários sonhos. Eu queria, assim, o mundo. Só que eu não sabia como chegar nesse mundo. E aí, o início desse processo foi muito complexo.
que foi eu colocar o meu pé no chão e falar, beleza, eu vou chegar lá. Mas como eu vou chegar? O que eu preciso fazer para atingir? E isso foi me dando uma dor, uma angústia, porque eu só sabia chegar lá. Aliás, eu só sabia olhar, mas eu não sabia me planejar. Aí foi quando, enfim, já no processo da mentoria, eu montei minha equipe remota e me deu, assim, aquela crise. Porque eu sempre falei, ado, cada um no seu quadrado. Até aquela época. Essa frase não passa mais. Por quê? Antigamente eu falava, meu papel é projetar. Não, bem. Isso aí. Meu papel não é projetar. Meu papel é conseguir traduzir tudo que um cliente precisa de maneira a chegar lá no funcionamento. Alice, você tá trazendo tanta coisa que remete à primeira temporada. Então escuta, você que tá aí só sentadinho ouvindo tudo que a gente tá falando pra você. Gente, eu sempre falo isso. O projeto ali, o desenho, ele já é o final. Você já traduziu tudo, você conseguiu transbordar tudo isso que você captou, né? Então aí resulta no projeto. Não é, Rick? Você não acha? E olha o tanto que ela tá falando e a gente ainda não chegou no produto, né? A gente tá falando de várias coisas que a gente tem que fazer. Ainda não chegamos no produto. Olha a caminhada. Então, fiquem calmos, coração tranquilo. Mas você vê que esse processo há muito envolvimento para você chegar num produto, né? No produto. Então, o produto, na verdade, como ele é a segunda ponta, né? Assim, então, gente, trabalha bastante antes de chegar lá. Porque quando chegar num produto, ele vai ser mais assertivo. Ele vai ser mais fácil de você poder terminar, de passar ele à frente. Então, só foi te interromper porque foi maravilhoso. Assim, tudo que a gente já falou na primeira temporada tá só martelando, assim, né? Então, tinha que parar um pouquinho pra você. Mas continua, é Tudo isso se aí. complementa, né? Não é à toa. Exatamente. E eu sei que nessa questão do imersão individual, que foi do nada, aí comecei a ler o livro, que já passei pro Rick há muito tempo, né, Rick? Qual é o livro? Que é o Efeito Disney de Encantar o Cliente. Eu amo esse livro, gente. É muito bom. Esse livro é gestão pura. Exatamente. Ele começou a me dar uma inquietação, assim. Aí, daqui a pouco, eu comecei a... Tudo começa pelo porquê, que aí já traz uma das ferramentas que a gente usa no imersão, que é o OKR, né? Eu sei que eu fui... Aí, quanto mais eu lia, mais eu... E agora? Como é que eu vou chegar? Eu tenho que conseguir. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar? Enfim. Primeira coisa que eu faço, qual é a dor? Qual é a dor para quê? Para você se sintonizar e saber o que você precisa chegar no imersão. O imersão ele tem que ser muito bem planejado. Para você focar no resultado lá no final. Para você chegar lá, tem vários passos, né? E com isso, foi aonde eu falei, não, vou trazer a equipe era remota. A Carol já me conhecia. O Luiz Felipe era de Curitiba. E eu peguei e falei, primeira coisa, vou juntar todo mundo. Tava ainda em pandemia, na verdade, tudo começou na pandemia. A mentoria não, a mentoria começou antes. Mas aí acabou que foi naquele processo todo de se reinventar e afastamento, enfim, distanciamento, né? E falei, na hora, assim que nós conseguimos, nós já marcamos uma imersão. Coloquei a equipe no hotel. A equipe, éramos 3. E é isso que eu falo. Não tem número de pessoas, né? E qual era o objetivo? Primeira coisa, se conhecer. O que é o se conhecer? Quem é você na fila do pão? Eu conheci o Luiz Felipe, eu conheci a Carol. Eles sabiam quem eu era, mas quem é cada um na fila do pão? Né? Quem é esse indivíduo? E começou com esse momento, depois o momento do indivíduo. Nós passamos pro aprimoramento. Aí foi quando eu trouxe a Ale Lobo, que era minha mentora, para ela trazer a visão do empreendedor. A Ale, a mentoria dela foi totalmente para minha gestão, né? Me amadurecer em relação a ser empreendedora, ser empresária, né? E aí, com isso, nós chegamos na análise, ver qual era o cenário. Por quê? Hoje, quando nós entramos em um escritório, vou desenhar, vou cumprir ordens. E eu sempre fui da pessoa que eu não quero ninguém que compre minhas ordens. Eu quero quem vista a camisa da minha empresa. Vestir a camisa da minha empresa não é só obedecer. Não é chegar e eu riscar lá o desenho e falar, corrija esse desenho. Não é sobre ter funcionário, é ter um colaborador, né? Que colabora, de fato, com que, na verdade, da função. Exatamente. Epa, acontece.
O Google concordou com O você. Google concordou Obrigado. com você. Daqui a pouco aparece um anúncio aqui. Mas é isso, assim. E a gente tem essa falha, eu acho que de qualquer âmbito profissional, né? A pessoa, ela acha que ela vai ser só mais um funcionário, né? Cumpridor de ordens. E também as pessoas que contratam esquecem que você contrata, às vezes, a pessoa, você pede um currículo. Aí você ignora o currículo dela, porque você não quer que ela agregue nada. Ela quer que ela faça o que você quer. Então não precisa do currículo. Você, E aí né? depois não sabe por que a coisa não tá caminhando, É, né? então, exatamente. Exatamente. Então, assim, e aí eu vou até inverter aqui um pouco, porque essa imersão que você fez pra você no seu escritório, né? Você já trabalhou também com esse gerenciamento para outros escritórios, para outras pessoas, né? Como é que é isso? Isso. Como é que você faz esse processo? Então, você faz esse mesmo olhar que você teve pra você, para outras empresas. Como é que funciona isso? Como você expandiu isso para outras empresas? O que aconteceu? Concluí o primeiro imersão, passou um ano. Tá chegando a segunda imersão, gente. Nós não podemos esquecer que nós temos uma continuidade do nosso trabalho. E aí eu sentei. Durante o primeiro ano, eu não cheguei a fazer a imersão. Por quê? Eu estava ali cumprindo. Mas ainda era meu primeiro produto. E eu não tinha nunca pensado na minha vida que eu ia fazer isso com outras empresas, muito menos com o hospital. Aí, na hora que eu sentei, que eu fui fazer a trajetória de um ano pós-imersão, eu acho que em um ano eu andei 10. Provavelmente, eu formei em 2009, isso começou em 2019. Exatamente, um ano, se você parar pra pensar, tudo que eu fiz no primeiro ano de imersão, eu levei um susto. Eu não tinha visto. E aí eu fui pegar. Primeiro, eu fiz todo o levantamento do que tinha acontecido, para depois pegar o nosso planejamento lá do imersão. Quando eu vi, gente, estava tudo escrito. Nós tínhamos previsto tudo no imersão. Aí eu falei, caramba. Isso, assim, de uma maneira que eu fiz por uma necessidade. Aí eu sei que eu comecei a compartilhar com as pessoas. O Rick chegou na imersão por me ouvir, compartilhando o resultado. Chegou a imersão do ano passado, foi um perfil completamente diferente. Cada imersão vai para um foco totalmente sem planejamento. Por que eu falo sem planejamento? Porque você vem com a dor. Eu quero resolver essa dor. E aí, para isso, você vem com a metodologia. Durante a metodologia, você tem que abrir seu ouvido, baixar sua cabeça e aceitar o que você tem para ouvir. Porque você tem um grupo, né? Então tem que ter uma troca também, né? Então, assim, você vai se moldando de acordo com a galera. O segredo da imersão é isso. O imersão é algo para você trabalhar horizontal e não uma gestão vertical, que é o meu modelo de gestão. Né? Isso quando a gente trabalha em empresa. Por quê? Porque nós temos que ouvir. Né? Nós não estamos ali para ditar, mas para colaborar. Perfeito. E é uma decisão conjunta. Então, hoje, quando eu falo que eu coloco uma meta, não sou eu, Thalita, que cheguei e coloquei a meta. A meta foi da empresa. Quando eu vou cobrar, eu falo, olha, a meta foi feita por nós. Não foi eu que cheguei a essa meta. É isso aí. Então, ó, só me ajuda aqui a organizar as ideias. Gente, vocês estão vendo, então, que a ideia sempre é o seguinte. Você que tá aí e tem o seu trabalho, seja em projeto, não seja, o que a gente pode tirar de tudo isso que ela tá trazendo pra gente? Primeiro, você tem que sempre se ver como uma empresa. Seja você só com o seu notebook, tá? Ou seja, só com você com o seu produto ali, tentando uma nova ideia, né? Agora, Alice, a gente trouxe ao longo da primeira temporada, e você falando, Alice, tem mais coisas que a gente fala assim, pra você ver. Ela cresceu durante a pandemia. Ela deu um boom. Então, gente, eu falei pra vocês, tá chovendo, vamos vender guarda-chuva, vamos mexer, vamos sair da caixinha, vamos se reinventar, né? Então, isso é muito bom. Então, se entenda como empresa primeiro, né? Sim. E me ajuda aí até nesse raciocínio. Então, se entendam como empresa. Se você só tem um notebook, leve a sério tudo que você for fazer dentro desse processo, porque isso enriquece essa sua imersão, né? E aí, depois a Lelice falou, escute, observe, né? Quem? Seu cliente, seus processos, você mesmo, como que você quer fazer. E, cara, eu sempre falo, e eu troco uma ideia com o Rick, que a gente fala que a gente tem que ter um propósito. E o que você falou de metas, nada mais é do que você ter um propósito. Aonde você quer chegar. Só que não adianta você querer estar lá sem saber que caminho que você pega. O Waze, o Google, se você não colocar onde você quer chegar, ela não tem como te direcionar as rotas. Ela só vai te falar como você chega, se você souber onde você quer ir. Não é isso? Então, essa imersão que ela faz
no negócio dela e expandiu para outros negócios para ajudar as pessoas a buscar. Ela é o Google da galera. Como você acha seu Quem caminho? dera. Qual que é a sua lombada? Qual que é aonde que tá emburacado? Deixa- Aonde que tá com o seu problema? Então, assim, só quis fazer isso pra pessoa, né, dar uma parada e pensar, eu Deixa eu preciso até fazer dar isso. um testemunho pessoal aqui, para vocês entenderem o que esse processo que o Vitor e a Thalita já falaram que eu participei. Thalita fez a primeira imersão, foi só você, pelo que você falou, né? Aí só você com. Você, Thalita, pessoa. Depois você fez mais uma com a sua equipe, que era a que é a Carol, primeira. que é a primeira. Então teve assim, a 0, aí teve a 1. É. Aí a 2 que ela fez ano passado, ela fez ela e a equipe de comunicação que atende vocês, né? Que é a Foi. ZAC. Foi. E nessa, eu quis participar, mas aí, quando eu cheguei, já tava tudo muito pronto, eu tinha que viajar, e fiquei puta. Eu falei, ano que vem não sai, não vou perder. E aí, esse ano, quando começou ali, acho que a gente começou a falar o quê? Em abril? Foi. Em abril, ela falou Já assim, começamos com vamos 6 começar a meses. conversar. A gente quer fazer essa imersão. E entenda que, nesse caso dessa imersão que a gente fez, ela foi pra setembro? Foi setembro. Setembro. Não é essa coisa igual a gente fala, eu vou começar a dieta segunda. Eu vou começar o ano em janeiro. Não, gente, é agora. A hora é agora. E aí você dá o start do seu ano ali naquele momento. Então, o que a gente fez? Não só o escritório da Thalita, como o meu escritório. E aí, percebam, 2 escritórios de arquitetura com focos diferentes. Pensamentos Então, diferentes. o produto, né? O produto e o serviço imersão, ele funciona independente. Funcionou para ela sozinha, para ela equipe, para ela cliente e para 2 empresas do mesmo segmento, né? Uhum. E aí a gente foi se isolar numa chácara bem legal, né? Lá no Corumbá, para ficar 3 dias ali imerso. A palavra imergir é isso, é imergir. Esquece celular, esquece distrações, né? Foi. E a gente fez exatamente isso que ela falou. Falamos um pouco sobre o indivíduo, né? Então veio primeiro falar sobre si, para você se enxergar nesse processo. Depois falamos enquanto grupo, né? E aí entender qual é o papel desse grupo. Aí a gente começou a ver as dores que a gente tinha enquanto grupo, analisamos essas dores e chegamos ali num corpo de informação que a gente falou assim, beleza, olha o tanto de coisa que a gente encontrou. Vamos agora filtrar? E, de novo, é um trabalho em grupo, né? Não é ela, não fui eu que decidi, foi o grupo. Tanto tem até uma situação no nosso caso, que assim, eu fico com foco no financeiro, no escritório. E eu batendo na tecla, numa das metas que a gente tinha do financeiro, e aí os meninos viraram e falaram assim, não, essa aqui vem primeiro. Aí eu, ok, sou voto vencido. A minha meta financeira foi pra última. Porque a equipe decidiu que aquilo era mais importante. Então, não sou eu que vou fazer, né, sozinho. É eu enquanto equipe. E aí a gente chegou, né, nesses resultados, construímos ali nosso planejamento, criamos os nossos objetivos pro próximo ano. E o nosso ano começou, acho que foi do dia 1º de outubro, alguma coisa Foi assim. 1º de outubro. Pra vocês verem. Então, a gente fez a imersão em setembro, porque o nosso novo ano, começou em outubro. E ano que vem, tudo vai dar certo, a gente vai chegar para uma próxima imersão. Então, percebam a diferença, né, desse processo, para você ver que ele não é uma coisa linear, ele não é uma coisa assim, é isso. Esse é o passo a passo, não tem como mudar. Lá dentro da imersão, a gente tinha todo um planejamento que a gente inseriu coisas novas, não foi? Porque a gente percebeu que a equipe queria, que a equipe precisava. A própria equipe também respondeu. É tipo isso, assim, você tem um filho que você tenta moldar. E aí o filho cresce para outra coisa. É isso, imersão é isso. Então você tem ali uma ideia, e a ideia ganha vida. E você vai ter que aprender a lidar com essa ideia que você botou no mundo, né? Porque você tem colaboradores pra isso. Você tem que. E o grande lance, até da nossa área, mais como arquitetura e tal, a gente tem um ego, às vezes, de não compartilhar e de não ouvir. Então, assim, a gente sempre falou desde o começo assim: você vai fazer um hospital, a Lelice vai falar com mais propriedade, mas eu tenho certeza que é uma equipe gigantesca que você fala, que você reúne pra fazer um hospital. Você não consegue fazer um hospital só a Lelice. Não. Não consegue. Até eu tô envolvido nessa história. Tá vendo? Tá vendo? Você não consegue. Então, assim, as pessoas. É o que eu falo assim, das pessoas ficarem frustradas por não fazer algo grandioso. E não é assim. Há um processo, há um longo caminho, uma longa trajetória. E às vezes não vai dar. E quando você chegar, você tem que ter parceiros que te auxiliem. Por exemplo, eu sempre falei isso pro Rick, porque o nosso criativo, ele tem que ser explorado ao máximo. Então, às vezes, você tem que ter parceiros que realmente complementem outra área, né? Na área técnica, na área de desenho, na área de render, na área de qualquer que seja a coisa. Vai fazer uma clínica? Já falei isso, não tem especialidade? Vai perder o projeto? Não, chama a Lelice, troca uma ideia com quem sabe. Fala, Lelice, tô com isso aqui, ó. Às vezes, por quê? Porque às vezes o cliente quer muito que você esteja envolvido. Você fala, beleza, eu vou até aqui. Também saiba dizer onde que é seu limite. Mas coloque as pessoas certas. Fique cercados de boas pessoas que vão te auxiliar no projeto. Agora, a gente também tem que quebrar essa barreira da nossa área que fica
uma limitação, o que é meu, não compartilha ideias. E a Alice está dizendo justamente isso, olha só. A sabedoria que ela tem dentro dessa área, e o Rick, que já participou dessa imersão. Então, tudo isso vai tendo um resultado de trabalho. Então, você, cara, compartilha, troca ideia, vai atrás de quem possa te ajudar, porque é assim que eu acho que a gente vai chegar em grandes projetos. Não é isso? É. A gente pensa assim, pelo menos. Eu acho que tudo teria que ser Sim. nesse caminho. E né? aí isso até me traz uma outra pergunta, porque assim, aí vamos fazer a retrospectiva desse episódio que tá rolando. Falamos de uma imersão solo, né, para se entender. Em Falamos de uma grupo. imersão com uma equipe menor, para poder alinhar essa equipe. Falamos de uma imersão com uma equipe que não tinha nada a ver com o assunto, que é, por exemplo, uma comunicação interagindo com uma arquitetura. Falamos de uma imersão de duas arquiteturas distintas, né? Eu sou do Sim. comercial, interiores, Thalita tá na saúde. E aí, como que isso, né, funcionou. Falamos de uma imersão para projetos simples não, pequenos, home care. Falamos de uma imersão para projetos grandiosos, tipo um hospital. E aí, tá vendo? Tanto que essa imersão, ela abraça tudo, né? É um Sim. processo que ela abraça qualquer coisa, se você tiver o planejamento. Então, como esse planejar, como esse desenvolver, como esse escutar, hoje tá afetando a sua equipe? Esse é o principal, que eu falo que toda vez que você posta alguma coisa do Imersão, eu falo, né? É mágico. Gente, quando eu falo que é mágico, é porque você fala assim, nunca imaginei chegar. E aí eu vou dar um exemplo do primeiro Imersão. Primeira Imersão eu era o Ministério da Saúde, tinha 2 colaboradores comigo, remotos. E como é que eu conseguia lidar com tudo isso? Criamos metas. Na metade do ano, nós chegamos na nossa primeira meta. Fui fazer as contas e eu levei aquele susto. Cheguei à meta. Vamos dobrar a meta. Aí eu falei, o que a gente faz agora? Vamos dobrar. Foi exatamente isso que eu falei. Metade do ano, vamos colocar aí a proporção? Vamos dobrar. Uhum. Beleza. Quando chegou no segundo Imersão, por que eu falo isso? Porque é a hora que você visualiza. O Rick percebeu no Imersão, que teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, uma hora, né, Rick? Eu falei, Rick, eu senti aqui, eu vou fazer uma didática com o meu grupo, com a minha equipe. Eu não sei se você é fã. É uma coisa meio bruxo, então eu não sei se você quer. Lembra? Foi. Exatamente. Porque você vai sentindo. Qual é o objetivo, gente? É conexão. É você se conectar com o próximo. Você se conecta com o próximo, ele se conecta com você e vocês conseguem trabalhar de maneira que aquele projeto que você achava que era só desenhar, você interpreta o cliente que você fala, nossa, eu cheguei aqui. Eu faço muito... Por exemplo, a equipe do Hospital do Câncer, a última vez que eles vieram aqui para Brasília, o primeiro dia foi visitando o hospital, foi assim, uma jornada forte visitando o hospital. No segundo dia, eles estavam muito cansados. Aí, o que eu comecei a fazer? Eles já me conhecem, que eu vou falar depois na imersão do hospital. Eu comecei a fazer uma meditação com o grupo. Aí foi engraçado que eles já me conheciam, então eu só falei, eu peço licença, mas ontem voltando de casa, eu senti que eu precisava fazer um negócio com vocês me permitem? Aí eles já me conhecem, né? Já me conheciam. Aí eles só fizeram assim, o que eu fizeram assim, então vamos sentar confortável, respirar e meditar. E foi engraçado, porque na hora que acabou, a presidente só chegou, eu acho que ela já estava ansiosa para abrir o olho, assim. Ela só pegou, ela abriu o olho, já virou a cadeira para mim e falou, sacanagem. O que é isso? É conexão. Eu confesso para vocês que toda vez, assim, um dia difícil, ou um dia que eu preciso, assim, ou então, sabe aquele dia que você não quer levantar e você tem que levantar, se arrastar? Uhum. Eu vou abrir um pouco do meu pessoal, vou pro meu altarzinho lá, minha fé, né? Uhum. E eu falo, hoje eu me permito receber a inspiração que eu preciso. O que é a inspiração que você precisa? Não é como arquiteto, é como ser humano. Sim. Quando eu falo em projetar um hospital, eu sou gente projetando pra gente. Ou seja, gente cuidando de gente. O que nós fazemos na nossa empresa? Nós somos gestores que, além de projetar, nós temos que cuidar de gente. Sim. Independente da área. Você tem que cuidar do seu colaborador. Porque senão ele vai virar uma máquina. E você impacta diretamente na vida dele, né? Porque a receita da casa dele, do que quer que seja, vem desse trabalho, né? E normalmente a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, é muito impactante, né? Isso impacta em menos atestado, menos afastamento, mais coragem de acordar, que nem eu peço inspiração, né? O seu colaborador também vai pedir. Menos funcionário na posição de peteca, assim, né? Ó, pronto pra ir embora. Não, e eu acho... Adorei. Só esperando dar o horário. O cara fica na aqui, ó, só compostura. esperando. Eu acho assim, uma coisa que eu percebi até na minha equipe, né? A gente já tinha um pouco disso, mas eu acho que depois do Imersão a gente deu uma
a gente conseguiu ter mais naturalidade para falar sobre, né? Então, assim, você entender que você faz parte de um time ali. E quando você não está, ok, você pode ter um dia que você não pode estar, tudo bem. Mas você tem consciência da falta que você faz. E aí, no próximo dia, você se esforça para estar lá. Ou, se você não pode estar naquele dia, você compensa de alguma forma, porque você sabe a falta que você faz. Não, Que e a assim, importância, é né, parar você de no achar que a processo. empresa vive sozinha, né? A empresa, ela vive é um sistema, é um organismo. Se falta um braço, alguma coisa... Você consegue? Consegue, mas faz falta, né? Sim, faz falta. E é o que eu falo, às vezes a pessoa, é importante que eu sempre, não com essa imersão, mas que tá abrindo mais ainda meu olhar, mas, cara, eu gosto de fazer, às vezes, assim, trazer o processo e o resultado para todos. É tão importante. O que eu já fiz? Numas empresas que eu costumo indicar para comprar algumas coisas, tipo revestimento, né? Eu faço amizade com todo mundo, assim. E, cara, eu virei amigo da galera da expedição, que são as pessoas que só conferem o produto pra te entregar. Ó, não tá arranhado, não tá arriscado. E direto, o que eu faço? Eu levo fotos pra ele. Lembra aquela cuba lá que você me entregou? Olha aqui, ó. Como é que ela ficou legal lá? Por quê? Porque ele tem que entender que ele faz parte do processo. A Pra mim, importância de escolher bem pra o mim, projeto, ele faz o parte do produto. processo. E isso, imagina na empresa, se você conseguir exaltar isso. Por quê? Porque se ele me manda uma cuba arranhada, nossa, o cliente vai ficar chateado, não vai dar certo, vou ter que trocar, gera transtorno, gera atraso em obra, já não sei o quê. Então, assim, ele com certeza faz parte do processo. Pra ter esse olhar, esse filtro, esse feeling, ó, esse aqui não tá bom, não. Pega outro. Então, às vezes, todo mundo que faz parte, né, da cadeia que você está, inclua ele no processo. A gente tá falando de dentro da empresa, mas, cara, quando você vai no seu fornecedor, quando você vai no seu colega de trabalho, quando você vai no cara que te vende um cafezinho do outro lado da rua, ele faz parte do seu processo. Porque se você não tomar aquele café, talvez não te dá aquele punch, né? Na verdade? Sim, Ó, sim. a gente tava esses dias, foi num evento e tal, o Rick chegou tarde, a gente tinha reuniões, aí a gente olhou, ali o cara ainda tá aberto pra gente tomar um café, que não sei o quê. Não foi? Sim. E aí você dá aquele gás. Então, assim, tudo faz parte de um processo. Valorize esse network e mostrar pra essa galera o quão importante é pra você dentro disso, né? Até pegando esse gancho que você falou de entender que muitas coisas fazem parte do processo, aí eu vou pedir pra Thalita falar então pra gente assim, a gente comentou em alguns momentos aqui sobre o Hospital do Câncer, né, que você tá participando do projeto, participando não, tá fazendo, né, o projeto, e é esse hospital que ela também acabou de comentar aqui, que fez uma imersão com eles. Como foi esse processo, assim? Como é a diferença que fez você imergir com a equipe? Como você falou assim, é uma equipe de várias pessoas, não é só o dono, não é só o gestor, assim, é uma equipe de pessoas que são os usuários desse hospital. Que diferença fez isso pro andamento desse projeto que está acontecendo? Então vamos lá, o Hospital da Gente, o nome do Hospital do Câncer, né? O Hospital da Gente. Na verdade, a presidente me procurou... E esse fica onde? Só pra... Oeste da Bahia, Ah, em Barreiras. legal. É em Barreiras que vai atender o oeste da Bahia inteiro. A presidente me procurou para fazer orçamento do hospital. E assim, eu tava no final do ministério, aquela loucura e tudo mais, no final das contas. Enrolei. Até que foi no dia que eu saí do ministério, falei, meu Deus, eu tenho já o hospital estava previsto lá no segunda inversão, inclusive. Mas eu nem me toquei disso. Enfim, eu estava finalizando um processo da minha vida. Quando chegou para apresentar essa proposta comercial, que era um hospital, eu falei, eu não vou apresentar um Word. O que eu vou fazer? Eu falei, eu vou compartilhar qual é o meu modo de gestão do meu escritório para eu fazer um projeto na saúde. O que eu fiz? Eu peguei uma palestra que eu já tinha dado, transformei essa palestra numa proposta comercial, explicando que eu não pegava hospital para entregar projeto. Eu só faria um hospital se eu conseguisse ver que ele tinha perspectiva de funcionamento. Por quê? E, gente, eu falei isso, eu confesso que de vez em quando eu falo que eu cometo sincericídios. Quando você fala isso para um cliente que você ainda nem foi contratado, parecia que eu não queria pegar. Eu queria deixar claro que eu não queria participar como arquiteta, que ia simplesmente entregar Assinar ali o papel. Assinar, exatamente. No final dessa reunião, que estavam os conselheiros, tinham 11 pessoas assistindo nessa reunião. No final, eles falaram, realmente, você mostrou que a gente não pode te contratar. Nessa hora, meu sorriso estava assim na câmera, né? Boletos! Por que choras? Aí, eles olharam assim, eu acho que nós precisamos da sua consultoria. Por quê?
o que eu queria falar com essa apresentação. Que antes de fazer um projeto, eu tenho que entender o modelo de negócio, que é exatamente isso. E aí foi na hora que eles viram que eles precisavam, porque assim, tinha uma vida atrás de todo o movimento que eles estavam fazendo para o hospital. Né? É um instituto que é mantenedor do hospital. E aí eles viram que eles tinham que, na verdade, organizar o processo deles. Para eles também se identificarem. Só um parênteses. Eu ouvi a cabeça da galera fazendo assim, ó. Caraca, abriu minha mente. E faz, gente, Não quando faz? você entra nesse processo do imersão, você vai com uma expectativa, eu já tinha visto resultados, mas quando você vê o seu resultado, que a gente começou a coletar no primeiro mês, lembra? A gente fez a Foi. reunião de retorno, assim, pra ver o que fizemos nesse primeiro mês. E já tinha coisa sendo produzida, né? Então, Muita coisa Não, sendo mas segue produzida. aí. Segue aí. Só porque eu ouvi o barulhinho daqui. E aí eu sei que nessa questão toda, no final das contas, de fato, eles não me contrataram para o projeto. Eles me contrataram para a consultoria e o projeto. Então eu já estava ali, tanto que hoje eu tenho 24 meses de contrato. Que é trazendo. Por que 24 meses? Porque eu trouxe a consultoria, depois da consultoria, que foi iniciado pela imersão, eu ia aplicar tudo esse produto dentro de um projeto de arquitetura. Então, assim, o projeto começou 4 meses depois, que foi tudo pela imersão. O que nós fizemos na imersão? Primeira coisa, já começa pelo resultado. Hoje eles falam que em um dia de imersão, eles tiveram o resultado de uma pós-graduação. Isso eu escutei do grupo. Eles não conheciam, eu tinha pedido 2 dias, hoje eles mesmos falam hoje que realmente precisava 2 dias, por quê? Foram quase 10 horas conectados ali completamente. E o que a gente... Foi a mesma metodologia. Começa pelo indivíduo, você tem que se identificar onde você está. O que você tem a ver com aquele projeto ali? Qual é o seu papel dentro do instituto? Né? Como que o instituto funciona? Aí depois nós fomos para análise. Eu lembro, assim, uma parte muito forte foi eu colocar o vídeo do terreno que eu tinha gravado no dia anterior. Na verdade, antes do dia do imersão, eu rodei Barreiras inteira. Secretaria de Saúde. Fomos reunir com o secretário de Saúde. Nós fomos ver o terreno. Nós fomos rodar Barreiras para eu sentir as características regionais também, né? Conhecer um pouco da cultura, conversar com pessoas. Na noite depois, na primeira noite antes do imersão, né? Eu já coloquei tudo isso como produto para imersão. E nisso eu gravei um vídeo do terreno do hospital. E aí, na hora que a gente começou a falar do indivíduo, chegou um momento que tinha um vídeo. Eu falei, agora todo mundo... Foi a hora da meditação, a pessoa, né? Coloca a meditação até para quem... Até ela não conhece as pessoas e sabe se gosta, mas já tá lá meditando. Não chamo meditação, eu chamo um momento de reflexão. Mas quem olhar vai falar, você meditou. Enfim, não importa o nome. Foi a hora que eu falei, agora vocês vão ver. Na época era só Hospital do Câncer chamado, ainda não tinha um nome batizado, né? E agora... Cada um vai ver como que é esse hospital. Depois que eu passei o vídeo, cada um fechou o seu olho, veio toda aquela música de impacto pensado no momento. E coloquei um quadro branco na mesa. Falei, agora desenho todos juntos. Não pode ter desenho repetido. Eu só quero um desenho. Como vocês veem o hospital. Foi assim que a gente começou a conexão. E foi incrível, porque eles se complementavam. Só que foi o primeiro momento que eles começaram assim. Depois nós fomos vamos pensar agora no nosso paciente. De onde ele vem? Onde ele está hoje? O que ele faz dentro desse hospital? Como é que você vai agir com ele? E aí, depois disso, eu trouxe o cenário da rede de saúde. A rede de saúde é a organização de saúde na sua região. Quantas pessoas vão usar esse hospital? O que nós vamos fazer? Qual o impacto financeiro? Quais os setores nós temos que ter dentro desse hospital? E foi informação em cima de informação. Daqui a pouco você olhava a cara de desespero das pessoas, assim. Que é muita informação. Sim. E era um grupo, nós éramos 11. Na verdade, 11, mais eu e Ana Paula, que era enfermeira, consultora do estúdio, que foi comigo justamente para a gente juntar a arquitetura e a saúde. E ela que fez também a parte de consultoria nessa parte de assistência. Ela estava comigo ali o tempo todo, envolvida, junto com a sanitarista também, que foi consultora do estúdio, para fazer o documento de consultoria. Sei que no final, nós tínhamos que tomar uma decisão. Eu falei, não importa a hora que a gente sair. Nós temos que sair daqui com uma decisão tomada. Qual é a decisão tomada? Qual era a decisão? Eu preciso do perfil assistencial desse hospital. Eu vou atender quem?
Nós vamos começar como em 5 anos e daqui 15 anos nós estaremos como? Como que nós nos vemos assim? A partir desse momento, nota que eu já estou falando, nós. Eu entrei no grupo. A partir desse momento, inclusive na primeira apresentação, lançamento do hospital, a própria presidente falou, hoje vocês são ICOB, que é meu cliente. Porque não tem como. Nesse momento, você faz parte do serviço. É a realização do meu sonho. Que é o que eu falei para vocês de fazer parte do negócio, né? Porque eu comecei a entender aonde eles queriam chegar e como nós iríamos chegar. Decisões fáceis? Jamais. Mas juntos, não teve a decisão de uma pessoa. Teve uma discussão ali depois de uma imersão. E por que é uma imersão? Por que eu não posso fazer várias reuniões picadas? Porque ali é o momento que a gente não filtra. Nós vamos ali para juntos pensar sem julgar. Não se julgar. Ouça sem julgar. Ouça sem É julgar. a frase da nossa imersão. Verdade. Tinha uma placa. No nosso imersão tinha uma placa que não foi a gente que colocou. Já estava na casa. Ouça sem julgar. Hoje tá escrito lá no meu quadro. Ouça sem julgar. E se criticar, dê sugestão. Dê sugestão, isso. Isso eu já adaptei. Adaptei do ouça sem julgar. Mas o principal que foi em relação a essa imersão hospitalar foi isso. Foi a gente conseguir se visualizar em 5 anos e em 15 anos. Isso mudou todo o perfil do projeto. Porque se eu chegasse com a receita de bolo, eu ia fazer um hospital para tantos leitos, com atendimento oncológico. Ok. E depois, como é que eles iam colocar isso para funcionar? Você rompeu. Esse processo, gente, rompeu as barreiras, né? E literalmente, porque fiquei barreira. Não era esse trocadilho que eu queria soltar. Era assim, desde o início, tava roteirizado. Não, mas enfim, e como é que tá esse processo? Já começou, já acabou? Só o pessoal... Vamos meditar. Momento da Não, reflexão. da reflexão. Esse projeto, só para chegar na conclusão da consultoria, foi média de 17 reuniões, fora a imersão. Para eu conseguir entender. Né? Eram reuniões, teve uma reunião de 6 horas, online. Eu e a Ana Paula aqui em Brasília e eles em Barreiras. Online, discutindo, assim, porque nós íamos apresentar o hospital para a comunidade. Foi assim que começou. O lançamento do projeto do hospital para a comunidade. Não um projeto arquitetônico, mas a organização, né, da construção para a comunidade. E isso tinha que ter um retorno, porque assim, você quer fazer um hospital? Você pode querer fazer um hospital. Mas por que você quer fazer esse hospital? Sim. Depois você vai precisar de recurso, inclusive do governo. Então, assim, nós temos que ter consciência de tudo isso. E ser bombardeado de pergunta da comunidade. E você, quando vai fazer um projeto de um banheiro, fica... Nossa, eu preciso apresentar para 2 pessoas. Então, pensa na complexidade e na dedicação que tem que ter. Aí você chama o cliente para... Preciso de 1 hora de reunião. Ele, eu não posso. Para fazer a casa dele. Então, assim, você vê 17 reuniões com tantas horas. Mais uma imersão. Aí sabe qual que é o resultado? Um projeto bom. Com esse certeza. projeto, inclusive o Rick acompanhou de perto. Eu pari esse projeto. Que, assim, e aí é a hora que você tem que se trancar. Acabou que durante a semana eu não conseguia, então para eu realmente parir, eu tive que me trancar no escritório no final de semana para conseguir dar sequência nele durante a semana. E em exatos 5 dias ele saiu com uma maquete, um zoneamento e uma apresentação para o grupo. Entrou no flow ali, ó. Mas qual foi a questão? Desafio dado. E por que eu tinha esse prazo? Eu não podia nem pensar. Nós tínhamos uma data para lançar o hospital. Essa data é na maior feira de agronegócio que tem na Bahia. Eu não podia chegar e falar, eu perdi o prazo. Eu tenho que entregar. E qual foi a questão? Eu ia entregar um resultado volumétrico. Um estudo de cubos. O que eu pensava da volumetria. E aí, na hora que eu vi a grandeza do negócio, a pessoa que fica falando que vai entregar as coisas sem ver o público, a quantidade, né? Falei, gente, mas como que eu vou apresentar uma volumetria? Tem que apresentar a cara do hospital. Como é que eu vou fazer essa maquete? Só que eu não posso fazer uma maquete sem saber onde é que vai estar cada área. Sem saber do fluxo. Sem ter noção do tamanho. E aí, nisso, de uma volumetria, em 5 dias saiu uma planta baixa com zoneamento, né? E ainda foi. Aí, só a parte do vídeo que ficou depois dos 5. Mas qual foi a questão? Eu só consegui fazer isso depois que eu tive entendimento do que eles queriam.
Tanto que ainda continua a base, o conceito e a organização continua. Por quê? Porque eu consegui interpretar o que eles queriam, a decisão deles. E quando há alguma coisa assim, não, mas e isso? Tipo, sabe aquele questionamento que na hora que você dá, que você esquece das decisões tomadas? Aí a gente tem que puxar e falar assim, lembra o imersão? Então, Quando você tem tudo anotadinho, fica mais fácil você falar. Então, lembra a decisão que nós tomamos? Vamos continuar por aqui, porque senão a pessoa vai devagando, né? E isso nós crescemos juntos. Então, hoje eu falo, pode ver que na história do Estúdio Lelice, quando eu era Thalita, e hoje eu sou Estúdio, o estúdio, inclusive, o nome Estúdio, foi dado na primeira imersão. Era Lelice Arquitetura, e acabou que num momento ali, não, mas não é empresa, não é escritório, não gosto de escritório. Aí eu sei que quem deu o nome Estúdio foi a equipe. Falou, vamos chamar de Estúdio, que é mais criativo, remete mais à criação. Foi assim que saiu Thalita, surgiu o Estúdio, e hoje é uma equipe que consegue gerenciar todos esses projetos. Que o projeto do Hospital do Câncer não é o único, né? Ainda bem. A empresa anda. A empresa anda. Tem seus vários projetos. E junto tem que fazer essa gestão. Como que nós fazemos isso? Com força de equipe. Como você tem força de equipe? Fazendo imersão. Gente. Não é propaganda. E não é propaganda. Eu comecei esse episódio respirando fundo, porque eu tenho mania de falar rápido, então respiro fundo para começar. E agora que a gente tá se aproximando do final dele, eu faço assim, ó. De alívio. Olha o tanto de coisa que a gente conversou aqui. E aí, percebam, a gente tá aqui com Thalita, arquiteta, que tem o Estúdio Lelice, que trabalha nesse universo da saúde. Mas como a gente mostrou para vocês ao longo de todo o processo aqui, o imergir no projeto é qualquer projeto, gente. Isso que Thalita trouxe aqui, ele se aplica não só em quantidades de pessoas, né? A equipe de 3, grupos de 11, né? Eu tenho 2 exemplos que eu posso complementar. Aí só fechando. E aí, mas para qualquer tema. Se você tem uma problemática que você tem que resolver na sua marca de moda, se você tem uma problemática que você tem que resolver no seu mobiliário, que você não está conseguindo deslanchar a venda, quando você analisa, observa, acha a dor, você consegue achar soluções e aí você planeja por onde você vai caminhar. E diga, quais as outras? Quando nós saímos do universo arquitetura, vou dar um exemplo. Saí do Ministério da Saúde, no segundo imersão, toda a área acompanhou meu processo de organização. Aí todo mundo, quando voltou do imersão, todo mundo, e aí, Thalita, que deu, não sei o que, nanana. E aí, compartilhando, a coordenadora da saúde da criança na época falou, você vai fazer essa imersão comigo. Coordenação do Ministério da Saúde. Aí passou o assunto. Saí do Ministério, daqui a pouco chega a mensagem. Ei, você lembra do meu imersão? Ou seja, nós fizemos, aí no final das contas, nós organizamos uma imersão para planejar as ações da saúde da criança do Ministério da Saúde. Um outro, beleza. Isso aí foi para lá de 20 pessoas. Assustei. Não lembrava. Só tô aqui agora, caiu a ficha. Mas deu certo. De fato deu certo, porque é um norte. Né? Nós trazemos gatilhos. E depois a pessoa vai continuar ou não, começou. Sabe? Como foi, se continuou com a gente ou não, não é isso que importa, mas é o começar. É você olhar para o processo. Porque na rotina nós somos atropelados, né? E um outro exemplo foi um grupo de doulas para organizar um trabalho de doulas. Pra quem não sabe, Thalita também é doula, tá, gente? Não atuo, mas foi justamente para aprender o processo de saúde. Sou doula. E deixa eu já compartilhar uma novidade que você é em primeiríssima mão, já que você falou assim, 2 casos. Vou trazer o terceiro. Eu tenho um cliente que eu atendo já há um certo tempo, que é um estúdio de corte de cabelo. E a gente já veio desde o iniciozinho do iniciozinho mesmo, assim, de atender ele, tipo, o que a gente vai fazer pra você começar a atender? E evoluir, e cresce, instala isso, instala aquilo. A gente tá caminhando agora para um outro nível de expansão. Ele ainda atua só, mas ele quer atuar agora como equipe. E aí eu falei, deixa eu te explicar o negócio. Vamos aproveitar o final do ano pra gente fazer uma imersão? Tá vendo? A gente senta e vamos organizar uma imersão para o seu estúdio de cabelo, né? De corte de cabelo e tudo mais. E aonde a gente quer chegar nessa próxima etapa. Porque vai super impactar no meu projeto
lá da frente, É né? isso que eu ia falar, porque quando você faz comercial, né? Ainda mais que é seu foco, assim, você tem que entender do negócio. É isso, o propósito que ele tem. Que isso você vai trazer para dentro desse projeto, né? Então, assim, paleta de cores, estilo, tudo remete aonde você quer chegar, o público-alvo que você quer, quantas pessoas você quer atender, não simplesmente só o número de cadeiras, Sim. né? Porque é o meio que vai fazer ele cortar o cabelo, né? Assim, a pessoa vai se sentir bem de estar lá e tal. Então é muito bom. E assim, pra gente fechar com chave de ouro, depois de tudo isso que a gente já falou pra vocês devem ter anotado tudo. Vamos fazer essas regrinhas que você dá de conselho, então, pra pessoa que quer fazer essa imersão particular ou dentro da empresa dela e, assim, pra iniciar. O que você manda aí pra galera, essas regrinhas? A gente já ouviu algumas, mas só pra gente... Um resumão. Primeira coisa, permita sair da caixa. Eu só Perfeito. consegui hoje chegar onde eu tô, no meu processo de vida, porque eu me permiti sair da caixa. Sair da caixa lembra aquela frase que eu falei que eu falava? A do lado, cada um no seu quadrado? Não, gente. O quadrado ele tem que ser formado, né? É um quebra-cabeça. Uhum. Então é sair da caixa, se identificar no processo, senão você não consegue. Você não consegue. Como é que você consegue? É muito difícil a gente falar qual é a nossa dor. Se eu te perguntar agora qual é a sua dor, você vai pensar, pode vir várias, ou pode vir nenhuma, inclusive. Sim. Né? Então, assim, você sair da caixa, se identificar no processo, para conseguir identificar a sua dor e estudar. Como você vai chegar? Porque, assim, não tem como. Para o Rick chegar no imersão, ele precisou de reuniões, né, Rick? Para a gente conseguir se alinhar. Sim. E mesmo assim, se alinhando, eu acho que nesse modelo de gestão que vem do imersão, que não foi criado pelo imersão, na verdade, né? Muito de gestão ágeis também, né? Nós temos que permitir errar e ver onde nós erramos. Na verdade, aceitar que você tem que ver. Por quê? Eu, lá no primeiro imersão, que eu demorei 1 ano para ver onde eu tava, às vezes eu podia até crescer mais. Mas eu nem sabia, né? Hoje, o que nós fazemos depois da terceira imersão? Nós analisamos mensalmente para saber por que não deu certo. Você tem que permitir ver a sua ferida para você saber como é que ela vai curar. A ferida é da empresa, né? Onde nós estamos errando, onde nós estamos subindo para potencializar. Então, assim, quando você permite ver isso, porque tem hora que nós resistimos muito ao nosso sonho. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, no segundo imersão com o Douglas, que foi quem deu a palestra, que depois eu falei, então eu descobri, Douglas, hoje eu transformo o meu sonho em objetivo. Eu saio do abstrato e vou pro concreto, né? Mas para isso você tem que permitir a análise e reconhecer que você tem que mudar sua rota. Então, assim, o imersão não é uma receita, eu não inventei do nada, né? Na verdade, eu fiz para mim e acabei compartilhando e isso surgiu... E virou um outro produto até, né? Um outro produto. Mas os passos... quando eu falo estudar, é porque, assim, hoje comigo tá dando certo. Escuta, observação, análise, plano de ação. Sim. Hoje comigo... Hoje, eu me identifico com esse processo. Pode ser que amanhã eu mude. Mas para isso eu tenho que estudar também, né? Pra tá Perfeito. sempre buscando esse conteúdo e entendendo em que outro nível de... E eu acho que vai mudar, porque do que você me contou lá das primeiras imersões pra nossa que a gente fez e pra que a gente vai fazer esse ano que vem, Vamos. vai ter mais coisa, né? A Eu gente já vai tô me sempre inscrevendo aqui, tá, incorporando. galera? Arrasta pra cima aqui, ó. Arrasta pra cima aqui e se inscreva. Vai chover de pergunta. Mas é isso. Então, gente, fazendo dessas palavras, pega pro seu produto, pega pro seu negócio. Então, vamos usar essas regrinhas. Ela, igual ela falou, é uma coisa que funcionou pra ela, mas a gente tá trazendo pra vocês que teve resultados que a gente já viu, presenciou, sentiu, igual o Rick, igual em outros negócios, e é algo que a gente acredita. Esse envolvimento maior no que você faz, se dedicar, né? E ter esse olhar mais amplo para o seu negócio, vai te trazer resultado. Então, espero que essas dicas tenham te ajudado. Pare, pense, faça esse momento de reflexão. Veja o quanto você está se entregando para o seu projeto de vida, projeto de arquitetura, projeto do seu negócio. Veja essas ideias, porque funciona e é o que a gente acredita que até dá excelência, porque a gente vive num mundo
que o consumo das coisas e os projetos até são banalizados. Aí depois a gente reclama porque um projeto não é bom, não sei o quê. Por quê? Talvez a gente não se dedique, não se entregue a fundo a ele. E isso a gente também tem que vender pro nosso cliente. Ele tem que entender que você não é simplesmente um cara que faz um desenho. Você, para ser bom para ele, ele tem que te dedicar e tem que te devolver para você entender o que você pode entregar. A gente na arquitetura, a arquitetura, que é o âmbito que a gente fala mais porque é de nosso domínio, eu tava falando até com o Rick, a arquitetura sem ninguém usando não é nada. Porque sem o usuário, a gente não precisa de uma casa, a gente precisa de um prédio. É um lugar abandonado, vazio, não serve para nada, gente. E um projeto que não saiu do papel é o quê? Desenho. Você vai virar desenhista. Entendeu? Então, vamos pegar tudo isso, vamos colocar tudo nessa caixinha. Espero que tenha ajudado vocês. E é isso. Thalita, fala pra gente onde é que a gente te encontra, onde é que a gente encontra o Estúdio Lelice, nas redes sociais, Lelice Arquitetura. Maravilha. Me encontro em Brasília, do seu ladinho. Mas sempre pra lá e pra cá, viajando, fazendo Mas tem um site projetos. também. lelicearquitetura.com. Lelice com Lellice. É igual aqui, ó. Vai estar aqui Isso. no cantinho aí da descrição. O Vitor vai colocar na edição. @Lelice Arquitetura, lelicearquitetura.com. Maravilha, Maravilha. gente. E aí, vou deixar já aquele recado de finalização pra vocês. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. E ó, você tá vendo a qualidade desses conteúdos. Presta atenção. Ativa aquele sininho, procura onde é que ele tá. Não sei onde é que ele tá. Aqui embaixo. Em algum lugar, assim embaixo. Aqui embaixo, aqui Sininho. embaixo. Tiriririri. Ele serve pra quê? Toda vez que sai um episódio, você recebe em primeira mão. Assim, ó, opa, chegou aqui, já vou ver. Então você já vai saber o conteúdo ali em primeira mão. Perfeito. E você que tá vendo, curta o nosso vídeo. As Curta, pessoas é estão vendo e não importante. estão curtindo o vídeo. E o melhor, gente, o melhor também é comenta, sabe por quê? A gente tem várias ideias do conteúdo que a gente quer trazer pra cá. Sim. Mas o comentário de vocês ajuda a gente a saber qual é o próximo passo. O que que tá em dúvida, o que que tá faltando, né? E aí aproveita pra seguir a gente em todas as redes sociais. Lembra, você pode estar vendo aqui a gente no Universo Arc YouTube, mas a gente está no Spotify, então Universo Arc Podcast, só pra áudio, pra quem, como eu, adora ficar ouvindo coisas. Nós estamos no Instagram, Universo Arc _, e nós também estamos no TikTok. Então, assim, não tem desculpa, gente. A gente tá mas em não tem todos dancinha, os tá? lugares. Não tem dancinhas e não tem milagres. As dancinhas depois a gente pode ver se vai ter. E é isso, gente. Acompanha a gente. Muito obrigado aí. Vamos dar início a mais uma temporada de sucesso e a gente se vê no próximo episódio. Gente, muito obrigado. Até mais. Obrigado, viu, Lelice? Obrigado, Obrigada a Thalita. vocês.